Então vamos para a palavra do Senhor? Nós estamos aqui neste dia para meditar na palavra do Senhor sobre esse quadro que estamos desenvolvendo desde o início da quarentena, quando o Senhor colocou no meu coração para falar sobre mulheres da Bíblia, fazendo a sequência de Gênesis. E se a gente conseguisse, o Senhor Jesus não nos levar até lá, nós queremos chegar até Apocalipse. Então, ainda estamos no livro de Gênesis. E hoje nós vamos lá para o capítulo 39. Capítulo 39. Falando aqui de uma mulher que a Bíblia não registra o seu nome. Essa mulher, mas ela é conhecida como a mulher de Potifar. Amém? A mulher de Potifar. Vamos para o texto da palavra do Senhor? Gênesis capítulo 39. Olha, a partir do versículo 7, já começa a dizer sobre esta mulher. Mas eu quero mencionar no versículo 10. Gênesis capítulo 39, versículo 10, que vem falar sobre essa reflexão de hoje. A mulher de Potifar. Você que está em casa pode ler comigo esse texto? Gênesis 39, 10. E como ela insistisse com ele dia após dia, e José não somente negava deitar-se com ela, como também estar com ela ele negava. Vejam bem, esse texto, esse versículo que acabamos de ler na palavra preciosa do nosso Senhor, falando dessa mulher, a mulher de Potifar, e a Bíblia registra esse fato. Por quê? Por que a Bíblia traz esse fato da mulher de Potifar? Porque esse fato está ligado a uma pessoa de um caráter muito justo, muito puro, muito santo. Embora a mulher de Potifar, não vamos conseguir encontrar aqui nenhuma virtude que a Bíblia mencione dela, nenhum exemplo bom a se seguir. Não é mencionado aqui na palavra do Senhor, nesse texto. O único lugar que se menciona a mulher de Potifar é aqui no capítulo 39 de Gênesis, e nunca mais é mencionada. Mas nós aprendemos, e eu posso conjecturar, que ela também tivesse virtude, com certeza, embora não está registrado, mas era uma mulher casada com Potifar. Ela era egípcia, e uma mulher, para se casar, ela precisa ter virtudes, porque senão, qual é a razão, qual é o motivo que esse homem a escolheria para ser a sua esposa? Eu posso aqui conjecturar que ela fosse talvez uma mulher que soube até um certo ponto construir o seu matrimônio, construir o seu lar. Não fala de filhos, mas era a esposa que Potifar tinha, e ela tinha muitos servos, muitas pessoas sob a sua liderança, sob a sua coordenação. E uma esposa, a gente sabe que ela precisa buscar virtudes na liderança do trato com a casa, os cuidados com o lar, com as vestes, com as refeições, com o cuidado da limpeza da casa. A mulher precisa buscar essas virtudes e organizar o tempo para que concilie a atenção na sua casa, nos seus afazeres, no seu cuidado, no seu bem-estar, no trato com seu esposo, e ainda mais quando tem filhos, o cuidado e a educação com seus filhos, e também com seu esposo. Claro que quem vem primeiro é o esposo e não os filhos. Por isso o esposo precisa ser amado, honrado, cuidado em todo o tempo, e nunca pode ser ocupado o seu lugar por ninguém. O filho sim tem o seu lugar especial,
mas o esposo sempre terá o seu lugar, que veio primeiro no seu coração, no quesito do amor, da honra, preenchendo o seu coração. Eu posso imaginar algumas virtudes aqui, sim, da esposa de Potifar. Porém, não é registrado. Mas, até um certo ponto, o seu lar ia bem, com servos, escravos talvez ali, a sua coordenação, cuidando do seu jardim, cuidando da sua piscina, cuidando das pessoas que a cercavam. Então, ela tinha que ter um bom relacionamento com eles. Porém, entra um escravo nessa história, um escravo que é comprado por seu esposo Potifar, leva para sua casa e esse escravo começa a cuidar das coisas ali de Potifar. Ele orienta o que era para ele fazer e ele fazia muito bem, fazia com excelência e fazia a mais. Ele não fazia somente o que era lhe ordenado, mas ele fazia sempre a mais. E tudo quanto ele colocava as mãos prosperava. A Bíblia diz que prosperava. Mas que escravo é esse? E eu quero revelar para você, José, aquele que foi filho de Jacó, que foi vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. Então, ele estava ali agora como escravo, longe de sua família, longe de toda a sua família, seus irmãos, seus pais. E ele estava ali agora como escravo, cuidando de seu senhor. Mas o interessante é que agora ele entra aqui nessa história para que você entenda o que aconteceu lá na frente com a esposa de Potifar. E ele cuidava super bem. E a Bíblia diz que havia graça em José, o escravo que cuidava tão bem. Todas as pessoas estavam ali sentindo bem, achavam graça na pessoa de José, um escravo educado que sabia servir com alegria. A Bíblia diz que ele tinha um semblante alegre, formoso, de uma estatura também formosa, de palavras graciosas, palavras educadas. Por quê? Porque ele tinha Deus na sua vida. Olha a sua genealogia, os seus patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, agora José. Por isso tinha tanta graça, tinha tanta doçura, amor, tinha tanta educação, tinha tanto respeito na vida daquele escravo que tinha sido comprado por Potifar. E agora estava ali todos usufruindo das suas habilidades, do seu temor a Deus, embora fosse um lugar totalmente pagão, com muitos deuses, e não conhecia o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Estava ali José sendo um diferencial, um escravo diferente de todos eles, de todos os outros escravos. E servindo na casa de Potifar, quem sabe o jardim onde ele cuidava dizendo palavras graciosas para que aquelas plantas pudessem crescer, ficar bonitas, darem flores lindas. Quem sabe onde ele colocava a mão, ele fazia uma oração, ministrava uma palavra e tudo prosperava. A Bíblia diz que onde ele colocava a mão, tudo fluía, tudo prosperava. Então, cresce o olhar da esposa de Potifar sobre José. Apesar que ela se encanta pela sua inteligência, pelo seu modo de tratar as pessoas, mas ela vai além. Ela se encanta muito mais pelo seu aspecto exterior, pela sua formosura exterior. Na verdade, a formosura maior de José era interior, porque estava ali a preciosidade da palavra, do temor de Deus no coração de José. Por isso ele era muito querido por todos, porque havia paz, havia alegria, embora em terra estranha, mas a
a esperança viva no seu coração estava ali, de todas as promessas de Deus na sua vida. E ela se encanta por José. Embora ela sendo casada, ela começa a deixar nascer no seu coração algo que não era de Deus. Ela começa a querer José para si intimamente. Começa a esquecer que ela tinha que ser fiel ao seu matrimônio, ao seu casamento. Precisava era conhecer o Deus de José e não a José. Tem muitas pessoas, muitas mulheres nos nossos dias que se encantam pela beleza de muitos homens, que se encantam pelo seu estereótipo, mas não se encantam pela riqueza interior que há nessas pessoas. O que há de precioso nessa pessoa com quem você está se relacionando, mulher? É o verdadeiro Deus que está lá dentro, o dono de fazer fluir todas as coisas, o dono da riqueza, da alegria, do amor. Muitas mulheres estão em busca de homens belos exterior, ricos talvez, com famas, homens famosos, mas isso tudo é passageiro. Nós sabemos que tudo isso passa. O que é preciso ver é o interior, mulher de Deus. Eu já não estou falando aqui mais nenhum paralelo de José, mas você que está em busca, que eu sei que tem muitas mulheres que estão em busca de um verdadeiro homem para a sua vida, busque as características interior, a riqueza, a beleza interior que há neste homem. Qual é a sua verdadeira identidade? Qual é a essência do seu ser? Ele crê no Senhor nosso Deus? Então busque o que está nesta pessoa, que é o Deus Todo-Poderoso. Se Deus não está nesse homem, mulher, pode ser o homem que se apresenta muito bom para você, pode ser bonito, pode ser educado, cavalheiro, mas se não há Deus de fato que transborda, o Espírito Santo que transborda na vida deste homem, o comprometimento deste homem para com Deus acima de tudo, então fuja dele. Ele não é a pessoa para você, mulher. E aqui estava essa mulher, a egípcia, esposa de Potifar, casada com Potifar. Ela começa a olhar para José com um olhar malicioso, do adultério. E José, quando percebe isso, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele começa a afastar-se dela, não querer nem estar junto dela. Tem um versículo nesse texto de Gênesis 39 que ele busca afastar. Oh, que característica linda, que temor lindo eu posso ver aqui neste jovem rapaz que ainda não era casado, mas com um comprometimento tão grande com Deus. E Potifar se encanta com todas as prosperidades que começam a fluir e acontecer na sua vida. Potifar vai dando mais e mais oportunidade, mais liberdade para José, para que ele possa desenvolver, porque tudo começa a prosperar na vida de Potifar. Mas a mulher estava ali, cada vez mais tentando conquistar José para si, para que ela pudesse deitar-se com ele. E José procura afastar-se cada dia mais, não estar com ela quando ela estava a sós. No capítulo, ou seja, no versículo 11, diz isso, que ele estava, num certo dia, ele chega ali, no horário que ele precisava desenvolver o seu trabalho, ordenado por seu senhor, Potifar, e quando ele chega para resolver o serviço, o trabalho, ele se depara que os outros homens tinham saído e ela estava só. A mulher de Potifar estava só. Então ela aproveita da oportunidade, chega, a palavra do Senhor diz no versículo 11 que ela agarra-o violentamente e segura na sua capa e diz: deita-se comigo. Que convite que não veio de Deus, que veio lá do Hades. Só pode um convite que era para
derrubar, destruir todos os sonhos de José, toda a promessa que havia feito para a sua vida, ele se mantendo íntegro, temente, fiel ao Senhor, sem se pecar, ele conquistaria todas aquelas promessas, inclusive os sonhos que Deus já havia dado para José muito atrás, na sua adolescência, na sua infância, e que os seus irmãos até enciumaram quanto a isso, e por essas razões, uma delas, acabaram vendendo José como escravo para o Egito. Ele estava ali, então, se lembrando, convicto: Deus há de cumprir a sua promessa na minha vida. Eu temo a Deus, eu não vou pecar contra o meu Deus acima de tudo. E ele responde então para aquela mulher: como eu iria fazer isto, desonrando a confiança do meu Senhor que me colocou para estar aqui liderando essas outras pessoas, todos os trabalhos de todos eles? Eu jamais faria isso. Além de tudo, acima de tudo, jamais eu desonraria o meu Deus. O meu Deus, ele é justo, fiel, e ele se agrada de um coração justo, reto, sem pecado. Eu não vou desonrar o meu Deus. Oh, que coisa preciosa, que virtude preciosa. Tá vendo aí, mulher de Deus? Você jovem, você moça solteira que está ouvindo essa mensagem, deixe o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração e saber que as verdadeiras características de um homem para você estar buscando um casamento é este: a quem foge do pecado. Não te propõe nenhum pecado, não te induz ao pecado, mas aquele que te leva para mais perto do comprometimento com Deus. Esse é o homem que você pode estar a buscar a se relacionar, buscar a servir a Deus com integridade. José tinha esse temor e ele estava ali então fugindo das oportunidades. E quando ela violentamente, a mulher de Potifar, agarra na sua capa, ele então foge e deixa então aquilo que ela estava segurando em suas mãos. Claramente a Bíblia diz que ela segurava violentamente naquela capa, e ele foge, não se importou em deixar a capa para trás, mas fugiu do pecado e foi-se embora com sua integridade santa, pura, agradável ao Senhor. Oh, aleluia! Quanto isso é honroso ao Senhor. O quanto nós sermos fiéis ao Senhor é cheiro suave, agradável a Deus. Mas a palavra do Senhor, com licença. A palavra do Senhor diz que essa mulher, quando viu que ele fugiu, foi embora, ela continua segurando aquela capa. Mas a gente pode até pensar, muito tempo antes eu pensava assim: mas e aí, José foi embora totalmente desprovido? Não. Homem de Deus jamais anda desprevenido. Ele sempre tem algo para poder sair, ter como escape. A capa era algo que ele colocava sobre as suas vestes interiores. Por baixo da capa tinha uma outra veste. Lembra também, o que nos faz lembrar? A capa de Eliseu? Eliseu tinha uma capa. E é tanto, Elias também tinha uma capa. E é quando Elias vai ser levado, Eliseu fala assim: Deus, eu quero a capa de Eliseu. Aquilo que ele colocava, que ali estava dizendo com honra: esta capa é a honra de Elias, eu quero ela para mim. Com essa capa ele honrou a Deus e foi tantos milagres, eu quero essa capa para mim. Mas ali estava aquela mulher segurando a capa sem saber nada de Deus. Ela não conhecia Deus. Olha, infelizmente ela era pagã. Ela nunca tinha ouvido talvez falar do Deus Todo-Poderoso. Ali era a oportunidade de ela conhecer a Deus através da vida de José e não com o olhar de sedução.
Mas ela segura a capa e José vai embora com outras vestes que ele tinha internamente. E quando chega outras pessoas, os outros servos, outros soldados, o seu esposo, ela apresenta como defesa aquela capa. E dizendo ainda, acusando, colocando aquela capa como mentira. Enrola, envolve aquela capa como mentira sobre a vida de José. Uma forma muito injusta, algo muito injusto. Não falar a verdade, trazer a mentira, atrair demônios. Quem fala mentira, anda na mentira e vive na mentira, atrai demônios. Mas quem fala a verdade, anda na verdade, anda em clareza, em justiça, em equidade, porque o nosso Deus, Ele é reto, Ele é justo. E Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ela precisava ali assumir, custasse o que fosse, mas dissesse a verdade. Não, olha, eu queria ter José e acabei não conseguindo e eu segurei a capa dele. Confessasse o seu pecado, mas não foi isso que ela fez. Escondeu o seu pecado. Esconder o pecado não resolve. Pode passar o tempo que for, que Deus não perdoa um pecado escondido. Isso é forte, mulher de Deus. Com todo respeito, eu estou dizendo isso, com todo temor no meu coração, eu estou dizendo, o pecado, ele é preciso ser confessado. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não foi isso que a mulher de Potifar fez. Não confessou, mas pelo contrário, além de não confessar, chamou outro abismo para si, que foi a mentira, mentindo contra José, colocou a culpa toda em José. Então, olha o que acontece. Para irmos mais adiante, José é levado por seu senhor para o cárcere, para um lugar terrível, subterrâneo, um lugar que não era cheiroso, um lugar que ele precisava ali conviver com outros prisioneiros. Estava ali injustamente e ele chega ali, ele não baixa sua cabeça, ele continua dizendo, eu sou filho da promessa. No seu coração ele dizia isso com toda certeza, porque ele segurava a promessa de Deus na sua vida. Olha de quem ele estava vindo, a sua genealogia. Então ele começa ali a trabalhar honrosamente e organizar o lugar onde ele estava sendo escravo, onde ele estava sendo prisioneiro, naquele cárcere, na masmorra. Ele fazia diferença mesmo sendo prisioneiro. Ele começou a conquistar a confiança dos demais prisioneiros. Tudo isso porque tinha graça nele, tudo isso porque ele tinha temor de Deus em seu coração. Então ele começa a conquistar de todos e tudo começou a ser diferente, começou a fluir. E logo o carcereiro começa a ver uma confiança muito grande em José. Coloca ele então um líder daquele lugar. Logo ele começa a dizer naquele trabalho, olha, vamos fazer assim, porque assim vamos render mais o trabalho, vamos sofrer menos e vamos conquistar mais o nosso trabalho, vamos prosperar mais e o nosso Senhor há de ver o quanto vai prosperar. José então começou a dar ali as sugestões de forma humilde, de forma honrosa, como servo. Ele se colocava como servo e ele começa a liderar, porque o carcereiro vê confiança, vê inteligência, vê um homem muito inteligente, então você vai ser líder e tudo começa a prosperar. Então, sabe o que acontece? Passa-se os tempos, vai ali dois homens, dois servos do rei Faraó, e chega ali naquele lugar e naquela mesma noite eles têm um sonho.
naquele sonho, eles se perturbam e no outro dia José, ele olha para eles com uma noite que eles passam ali, ele vê algo diferente, vê que eles estavam atribulados de espírito. A Bíblia diz que eles estavam atribulados de espírito. Então José percebe essa inquietação no semblante daqueles dois homens que vieram para o cárcere e ele fala: o que está acontecendo? Então eles comentam: eu tive um sonho e o sonho que eu tive foi assim, assim, e o outro também vem e diz o seu sonho, José. Então, pelo Espírito de Deus, ele interpreta o sonho daqueles dois prisioneiros que estavam ali naquele lugar. O certo é que daquelas interpretações que Deus deu a José, todos dois acontecem exatamente dentro dos 3 dias como ele interpretou. Eu não vou falar detalhes porque vamos voltar ainda no final da vida da mulher de Potifar, que está relacionado aqui à história de hoje. Estamos estudando sobre o perfil, comportamento, modo de vida da mulher de Potifar. Então ele interpreta os sonhos e acontece exatamente. E um dos sonhos, ele fala: dentro de 3 dias tu estarás, mediante o teu sonho, novamente servindo à mesa do rei Faraó. Então ele fala: mas quando você estiver lá, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. É um pedido que José faz àquele prisioneiro. E com 3 dias acontece exatamente. Ele vai servir novamente à mesa do rei Faraó. E passam-se 2 anos. 2 anos passam sem ele se lembrar do José, que estava com um trabalho brilhante lá naquele lugar de prisão, e do sonho que ele interpretara quando ele estava lá. Só que Deus, ele é tão lindo, ele não se esquece de quem é fiel, de quem é justo. Deus honra quem foge do pecado. Deus não se esquece dos seus. Então Deus dá outro sonho ao rei Faraó. E dessa vez um sonho muito difícil de ser interpretado. Outros vêm, tentam interpretar, o rei não sente paz no seu coração. E ele tem esses sonhos um após outro e todos no mesmo sentido, e ele se perturba e diz: manda trazer, vocês precisam trazer pessoas que possam interpretar o meu sonho. Então, ouvindo isto, aquele que estava ali servindo se lembra 2 anos atrás de José, quando interpretou o seu sonho. Ele conta então ao rei Faraó e disse: tudo aconteceu exatamente como o meu sonho, e hoje eu estou aqui te servindo conforme a interpretação de José. Então José é buscado às pressas, é levado para a presença do rei. Olha como o nosso Deus trabalha, como o nosso Deus é lindo. E José, quando chega ali, o rei, perturbado, conta o seu sonho para José. Eu não vou falar aqui detalhe dos sonhos, porque em uma outra oportunidade falaremos dos sonhos, da forma que ele sonhou e da interpretação. Mas de forma resumida, eu posso dizer que o rei estava apavorado com vacas magras e vacas gordas, e que as vacas magras comiam as gordas, e também as espigas muito viçosas que de repente estavam ali e devoravam as 7 espigas viçosas. Então José diz: pelo Espírito de Deus, não sou eu, mas pelo Espírito de Deus que há em mim, a interpretação é esta: haverá 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, porém depois desses 7 anos virão 7 anos de muita escassez, 7 anos de fome. Então, ó rei, depois dessa interpretação, eu lhe sugiro que busque um homem
com inteligência, um homem que possa angariar muito mantimento nesses 7 anos, para que possa ter fartura, ter reserva, para que nos 7 anos de fome que virão, não venha perecer toda essa nação, toda essa terra. Então, quando ele dá essa sugestão, quando ele interpreta o sonho, o rei se estremece e ele sente paz, convicção de que ali era uma interpretação real, vinda de Deus. Ele tem temor no seu coração e no mesmo instante ele diz: encontraríamos porventura um homem tão sábio, mais sábio do que este? Ele não encontrou naquele momento alguém. Os outros intérpretes, os outros homens que estavam ali, que passaram antes dele, ninguém trouxe paz, ninguém trouxe convicção da veracidade dos seus sonhos, da interpretação, mas ele sente paz na interpretação de José. Viu ali o temor de Deus em José, viu ali paz no seu espírito, sinceridade, humildade. Ele viu verdade em José. Oh, que coisa gloriosa, que coisa linda. Quem honra a Deus, ali na frente é honrado. Glória a Deus. E no capítulo 41 e o versículo 41, eu quero compartilhar com você. No capítulo 41 e o versículo 41, o Senhor diz assim: todos nós somos filhos de um mesmo... 41 e o versículo... E o versículo 41. Aqui. Disse mais Faraó a José: eu te estabeleço como administrador sobre toda a terra do Egito. 42. Então Faraó tirou da sua mão o seu anel sinete, e colocou na mão de José, e o vestiu de trajes de linho fino, e lhe pôs um colar de ouro ao redor de seu pescoço. Oh, que coisa linda! 3 presentes preciosos aqui. O Senhor honra José pela honra que ele deu lá atrás de não se contaminar com o pecado com o qual a mulher de Potifar havia proposto para ele, e ele foge. Ele deixa então a capa que ela segura violentamente, ele então deixou, mas aqui Deus traz para ele honra tripla. Ele traz aqui, o rei dá vestes novas de linho finíssimo, e lhe dá ouros, colar de ouros, e lhe dá o anel da sua confiança, que pudesse fazer documentos, colocar o seu anel ali selando como um documento que tinha valor. Gente, que coisa preciosa, que coisa linda. Deus aqui honra a José. Mas e a mulher de Potifar? O que acontece com a mulher de Potifar? A mulher de Potifar não é mencionada mais o que acontece com ela. A Bíblia não diz que ela pediu perdão. A Bíblia não diz que ela se arrependeu. A Bíblia não diz nada disso. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas tiveram que se curvar diante da majestade, da excelência que foi constituído como autoridade na vida de José. Então, inclusive, aquele que era seu patrão, Potifar, a sua senhora, a sua esposa, que tanto lhe causou mal, levando ele para a prisão, também todas as pessoas. Se a palavra do Senhor está dizendo que foram todas, que o rei Faraó decretou que eram todas as pessoas precisavam de prestar continência, se reverenciar a José, então com certeza ela também, ele também, Potifar, se reverenciavam ao saber que José foi constituído
o governador do Egito, a primeira maior autoridade abaixo do rei Faraó. Oh, que coisa linda! O quanto Deus honra quem é fiel. Mulher de Deus, fuja das aparências do pecado, fuja daquilo que te leva para a sedução. O exterior não é o que nós precisamos buscar. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, não é com tranças, não é com o frisar do cabelo, ou seja, não é com aquele glamour todo exterior que vamos conquistar bênçãos para a nossa vida, conquistar o amor sincero de um homem para a nossa vida, mas o nosso interior. Mas a Bíblia diz também, através do apóstolo Paulo, que nós mulheres é que amamos e ensinamos o nosso esposo a nos amar. Quem sabe se esta mulher de Potifar tivesse amado com toda a sua intensidade do seu coração o seu esposo Potifar, tivesse dado tudo de si em favor desse amor, em prol do seu matrimônio, o amor constrange, o amor muda. Quem sabe ele tivesse defeitos, quem sabe ele pudesse ser um esposo que não lhe desse a devida atenção, não lhe honrasse de forma que fosse merecida. A gente não sabe, eu estou fazendo aqui uma conjectura, mas o amor dela por ele, com todo amor, suportando, perdoando, pudesse fazer com que ele o amasse com todo o seu amor, com toda a sua entrega, e o seu lar seria próspero, e o seu lar cada dia seria construído, porque a mulher sábia edifica dia após dia, com amor, com perdão, com retidão, com verdade, com sinceridade, com fidelidade no matrimônio, com fidelidade acima de tudo a Deus. Assim, pode ter certeza que esse amor verdadeiro vai constranger as pessoas que estão próximas de nós, e elas também automaticamente se converterão a nos amar, a nos tratar bem, a se entregar ao amor por nós também. É o amor de Deus, independente da situação, independente do que for. Quem ama de verdade pode ter certeza que vai ser honrado por Deus. E finalizando aqui, como a mulher de Potifar não é mencionada mais de forma honrosa na Bíblia, em contrapartida, aquele a quem ela desonrou, colocando na prisão, é honrado. E a palavra do Senhor diz que José, então, ele trouxe ali liberdade para muitas pessoas. E assim eu vejo agora para os dias de hoje a tipologia perfeita de José em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que era um servo íntegro, veio aqui como um homem, nasceu como um homem e teve todos os seus atributos, ou seja, todos os seus instintos que nós temos como homem, né? De paladar, sentido, visão, todos os sentidos, como um homem normal, como qualquer um de nós. No entanto, ele venceu o pecado, venceu todas as tentações, ele não pecou em nada, em todas as tentações ele venceu, inclusive aquela que foi terrível por Satanás, ele venceu. Então ele venceu a carne, venceu o diabo e também venceu a morte. Quando ele foi levado lá no Hades, na sua morte, quando ele é crucificado na cruz do Calvário, quando ele desce ao Hades como prisioneiro, como todos desciam para ali, se depara com pessoas justas e injustas no mesmo lugar. Embora separados por um abismo, mas ele estava ali no mesmo lugar chamado Hades. Jesus Cristo, então, ele ali como líder, ele entra como líder porque ele tinha autoridade, não tinha pecado, era justo. Então ele
pega todos aqueles justos e leva para o seio de Abraão, para um lugar de gozo, de alegria, o verdadeiro paraíso que está agora nas mansões celestiais, num lugar que o Senhor reservou para descanso daqueles que hoje morrem, que hoje partem para a eternidade, são levados para este lugar que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou por si próprio, por não pecar, por não falhar em nada. Ele conquistou este lugar para nós. Ele é fiel e digno. E agora, nós que, se falharmos, o Senhor fala assim, nós que temos um advogado fiel, que temos alguém que luta por nós, se pecarmos, confessemos os nossos pecados. Não façamos como a mulher de Potifar, de esconder o pecado e ainda colocar mentira nessa situação e não procurar corrigir o seu erro. Não, fuja do erro. Falemos sempre a verdade, confessemos as nossas culpas. Doa o que doer, coloque a verdade para o seu cônjuge, para o seu pai, para o seu filho, para sua mãe. Fale a verdade, porque quem fala a verdade está colocando Jesus, que é a verdade, e Ele resolve qualquer situação. Oh, que coisa linda nós aprendemos, não com o mau exemplo dela, mas em contrapartida, fazendo tudo diferente, falando a verdade, não pecando e fazendo com que a nossa integridade seja pura, fiel, perfeita em Cristo Jesus. E quem está com Ele, nova criatura é. E a palavra de Deus diz um outro versículo, quem é de Deus não peca. E porque está sempre ligado em Cristo, a fonte da vida, está sempre buscando força, anda na luz, anda no dia, não tem comunhão com as trevas. Com essa palavra, eu quero finalizar em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 10, que diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, fazendo toda reverência, dizendo, Ele é o verdadeiro Senhor, o que venceu a morte, o pecado e o inferno e Satanás, e venceu tudo. A Ele a nossa honra, a nossa glória, a nossa adoração e todo o nosso louvor. Assim como foi com José lá no Egito, assim nós agora estamos aqui reconhecendo o verdadeiro tipo, porque aqui José é um tipo, mas o antítipo, ou seja, o original, o verdadeiro é Jesus Cristo, que é a fundação do mundo, o verbo já existia, que é Cristo, que nasceu depois disso. Ele sim conquistou a vida eterna por nós, e diante dele todo joelho se dobrará. E agora em vida nós estamos aqui reconhecendo a soberania do nosso Senhor Jesus, o quanto Ele é puro, santo, verdadeiro, o Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo, o verdadeiro, todo o pecado. Então a Ele toda a honra e toda a glória. Quero finalizar com você esta live, esta mensagem sobre a mulher de Potifar, fazendo uma oração com você e por você. Feche os seus olhos onde você estiver e ore comigo. Pai querido, neste momento nós acabamos de meditar na Sua palavra, buscando crescimento na Tua palavra, honrando o Senhor com a nossa maneira de viver. Quantas mulheres nós temos buscado aprender com bons testemunhos. Essa de hoje, embora não consigamos extrair bons exemplos, boas características, mas aqui estamos, Senhor, diante da Tua verdade que impacta qualquer situação, a Tua verdade que transforma e que traz a verdadeira vida. Pai, venha de encontro a cada mulher que ouviu esta mensagem, todas que estão agora Te honrando, Senhor, reverendo
reverenciando o Senhor, ouvindo a sua palavra e orando comigo. Eu oro em favor de cada uma delas, de cada homem também, de cada pessoa que irá assistir ainda este vídeo. Venha de encontro à sua necessidade e ajude com que cada uma dessas pessoas vença o pecado, vença em todas as situações, em todas as suas áreas de vida, consiga dominar e ter equilíbrio na sua maneira de viver, em todos os aspectos, em todos os sentidos, para que possam, na maneira de viver, te honrar com retidão, com equilíbrio, com justiça, e assim, Senhor, todos conquistem a vida eterna. E nós te rendemos graça, nós te rendemos louvores, Senhor Jesus. A ti toda honra e toda glória. Fortalece cada um, fortalece dando vida, dando gozo, dando ânimo, dando esperança de vida eterna no Senhor, que é o verdadeiro, que é santo e que perdoa todo o pecado e que nos garante a vida eterna somente em ti, Senhor Jesus. A ti louvamos e te entregamos esta oração e este vídeo em o nome de Jesus. Amém?